Nós lemos os versículos 1 a 7 e esse é o texto que vamos expor nesta noite, com a ajuda de Deus, se o Senhor permitir. Vamos expor esse texto até o versículo 7. Eu gostaria de apontar algumas considerações, algumas realidades preliminares. Os irmãos acompanharam a leitura há pouco, e eu quero destacar, em primeiro lugar, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero destacar, em primeiro lugar, que o que está diante de nós, o texto que está diante de nós, trata do cumprimento de uma promessa que foi feita 25 anos antes. 25 anos antes. Se os irmãos olharem, nós estamos no capítulo 21. Se os irmãos voltarem um pouquinho as páginas da Bíblia, os irmãos chegarão no capítulo 12. E no capítulo 12, os irmãos podem perceber no versículo 4, um detalhe cronológico. O texto diz assim em 12:4, diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Esse é um marco cronológico no livro. E no capítulo 12, nós temos aqui o Senhor prometendo a Abrão que lhe daria uma descendência. Nós vemos isso aqui no capítulo 12, quando Abrão tinha 75 anos. Quando nós chegamos no capítulo 21, no texto que nós lemos, nós descobrimos que o filho prometido a Abrão nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. É o que diz o versículo 5 do capítulo 21. 21:5 diz: Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. De modo que passaram-se 25 anos até que a promessa se cumprisse. Nós temos aqui uma lição doutrinária teológica importante. Nós temos que nos lembrar que Deus é lento, muitas vezes, no cumprimento das suas promessas. Muitas vezes, as bênçãos de Deus chegam depois de muitos e muitos anos. Nós, às vezes, esperamos as coisas de Deus de forma imediata, mas nem sempre é assim que funciona o relógio de Deus, a prontidão de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos, e ele só cumpriu essa promessa quando Abraão tinha 100 anos, e é importante aprendermos isso. O Senhor parece, da nossa perspectiva, o Senhor parece demorado em realizar as coisas que nós tanto esperamos. Outro fator importante nesse texto, um detalhe importante preliminar que eu quero apontar para os irmãos aqui, é que esse trecho é uma espécie de oásis ao longo da narrativa. Essa narrativa, a narrativa de Gênesis, é repleta de percalços. É uma narrativa repleta de momentos em que o leitor quase que não respira. Nós vimos no capítulo 20 um sério conflito, um sério problema com Abraão, sua esposa e Abimeleque. Nós vimos que o capítulo 20 é um capítulo tenso. E quando nós olhamos o capítulo 19, também vemos que é um capítulo tenso. Quando olhamos para o capítulo 18, também vemos que é um capítulo tenso. O leitor de Gênesis, ele não consegue respirar. Ele não consegue descansar. Ele vai se deparando com narrativas pesadas, com narrativas que mexem com seus sentimentos, com narrativas que deixam o leitor em suspense. Quando nós chegamos no capítulo 21, nós temos um oásis na leitura. Nós temos só alegria e felicidade. O capítulo 21, versículos 1 a 7, são um ponto de parada em que você pode estacionar um pouquinho a sua leitura, limpar um pouquinho o suor do seu rosto, depois de ter lido os capítulos anteriores, tomar um fôlego e continuar, porque é só um pouquinho. São só os versículos 1 a 7. Quando você prossegue para o 8,
você de novo se vê diante de uma narrativa extremamente tensa. Quando você vê Agar com Ismael no deserto chorando, porque o jovenzinho Ismael, de apenas 13 ou 14 anos, está morrendo de sede. E o Senhor interfere para salvá-lo. Depois nós vemos uma aliança que Abraão fez com Abimeleque, depois de um diálogo um pouquinho tenso também. E quando chegamos no capítulo 22, aí é para matar do coração mesmo, porque aí é a grande prova de Abraão, quando Deus lhe pede o seu único filho. Então aproveite os versículos 1 a 7. Curta bastante os versículos 1 a 7, porque são versículos de alívio, são versículos que você vai ver, são versículos gostosos de ler, são versículos que falam sobre alegria, sobre um nenezinho que nasceu, e estão todos contentes, o papai Abraão lá com seus 100 aninhos, né, já tendo idade para ser tataravô, mas ele está ali alegre, porque finalmente o filho de Sara está em seus braços, e Sara também muito feliz, falante, né? Toda falante, ali feliz, vibrando de alegria, porque está finalmente, depois já de velhinha, está com um filho em seus braços. Outro fator importante relacionado aqui àquilo que eu quero dizer em termos de realidades preliminares. Os irmãos devem observar que esse trecho é um trecho que destaca, que focaliza fortemente a figura de Isaac. Isaac recebe todos os holofotes nessa narrativa. Por quê? É muito importante saber o porquê disso. Isaac recebe todos os holofotes nessa narrativa, porque ele é o herdeiro das promessas. É ele quem vai dar continuidade à história da salvação. Isso é muito importante em Gênesis e em todo o restante da história bíblica. É por meio de Isaac que a descendência de Abraão, ele teve outro filho, ele teve Ismael, e também outros filhos nasceram descendentes de Abraão, mas é em Isaac que foi chamada a descendência que faria com que no futuro viesse o Messias. Nós sabemos, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus seguiu a linhagem de Jacó. Jacó teve lá seus filhos todos também, que deram origem às 12 tribos de Israel. Deus escolheu uma dessas tribos, Judá, para dali escolher uma família, a família de Davi, e dessa família trazer o Messias ao mundo. O que está acontecendo é que nós estamos seguindo essa linhagem da história da salvação. Deus está caminhando no meio da humanidade. A humanidade, ele escolheu já um homem, um ancestral, um patriarca, Abraão, tirou Abraão lá da Mesopotâmia, onde ele adorava deuses falsos. Ele escolheu esse homem e agora está caminhando, apontando o caminho na sua descendência, o caminho que trará um dia o Messias ao mundo. É por isso que Isaac recebe todo o holofote aqui. Ele é o herdeiro das promessas. Se você ler com atenção o texto, você vai ver que o texto faz alusão a Ismael, mas nenhuma vez sequer o nome de Ismael é mencionado. O texto do capítulo 21, eu quero dizer, se você ler na sequência o capítulo 21 todinho, mesmo os versículos 8 até o versículo 21, você vai ver que mesmo Ismael, sendo um dos protagonistas dos versículos 8 a 21, o nome de Ismael não aparece. É sempre dito o menino, o filho de Abraão, o filho da escrava, mas nunca é dito o nome dele. Nunca é mencionado o nome Ismael. Se você esquecer o nome dele, você não vai lembrar agora, porque não vai aparecer o nome dele aqui. O nome dele é mencionado anteriormente e agora não é mais mencionado. E o autor faz isso de forma proposital. Ele quer tirar qualquer luzinha, por menor que seja, ele quer tirar qualquer luzinha de cima do nome de Ismael. Porque o nome do momento, o nome da hora é um só: Isaac. E o nome de Isaac, no entanto, aparece diversas vezes.
O nome de Isaac é repetido várias vezes, não somente o nome dele, mas os verbos correlatos a esse nome, o verbo rir, que é o verbo ligado ao nome Isaac, é mencionado diversas vezes também. Nada disso é acidental. Tudo isso são recursos literários que o autor bíblico, dotado de uma inteligência literária fora do comum, inseriu no texto, para que nós aprendêssemos. Focalize em Isaac, esqueça agora Ismael, focalize em Isaac, porque o Senhor trará salvação ao mundo, através da linhagem desse bebê chamado Isaac. Muito bem, essas são as questões preliminares. E agora eu quero que os irmãos observem o texto, nós vamos olhar para o texto, vamos dividir o texto em 3 partes. E as 3 partes em que serão divididas o texto, eu quero destacar uma lição doutrinária em cada uma dessas partes. E é importante que os irmãos observem essas lições doutrinárias. Nós vamos aprender a história é simples, é fácil, é bonitinha, é fofinha, tem nenê, tem velhinho, todo mundo alegre e feliz. Se você quiser colocar um fundo musical na história, é um fundo musical bem fofinho, com sininhos, violinos. Se você quiser colorir os versículos, são versículos azul bebê, tudo bonitinho, é um texto gostoso de ler e cheio de alegria e felicidade. É fácil entender esse texto. Eu quero então mostrar o texto para vocês, para gravar na mente de vocês, e quero destacar as lições doutrinárias desse texto que está diante de nós. Veja então a primeira lição doutrinária, são 3. A primeira é a seguinte, uma lição simples, eu quero destacá-la aqui muito brevemente. O Senhor cumpre promessas grandiosas. Veja qual é a primeira lição. O Senhor cumpre promessas grandiosas. Essa é a primeira lição e ela pode ser destacada a partir dos versículos 1 e 2. Quando nós lemos os versículos 1 e 2, nós imaginamos que Deus cumpriu uma promessa. Na realidade, Deus cumpriu 2 promessas nos versículos 1 e 2. Preste atenção para ver como Deus cumpre 2 promessas nos versículos 1 e 2. E a lição principal desses 2 versículos que eu quero destacar aqui é essa. O Senhor cumpre promessas grandiosas. Veja o versículo, diz assim: visitou o Senhor a Sara. O que significa essa expressão? Deus visitou. Essa expressão, Deus visitou, significa que Deus interferiu na natureza ou nos assuntos da humanidade. Isso significa a visitação de Deus. Quando nós falamos que Deus visitou alguém, significa isso que ele interferiu ou na natureza, envolvendo aquela pessoa, ou nos assuntos ligados àquela pessoa. Na Bíblia, e isso envolve Gênesis também, ou toda a literatura mosaica, visitar, a visita de Deus pode ter um sentido negativo ou pode ter um sentido positivo. Aqui no texto, visitou o Senhor a Sara, tem um sentido positivo. O Senhor interferiu na história de Sara. E aqui a visitação foi boa. Se os irmãos olharem no capítulo 50 de Gênesis, é o último capítulo de Gênesis, olha a sua Bíblia lá, veja, e é importante os irmãos conhecerem isso, para que os irmãos se familiarizem com a linguagem bíblica. Essa linguagem deve marcar o nosso vocabulário, e essa linguagem deve marcar as nossas orações e o nosso modo de falar. É lindo, imaginem só um crente falando assim: o Senhor me visitou. O Senhor me visitou na minha dor, Nós não vemos as pessoas dizendo essas coisas. Nós não vemos as pessoas dizendo essas coisas, por quê? Porque o vocabulário bíblico não está na boca dos crentes. Os crentes criaram um vocabulário que nós não entendemos de onde eles tiraram isso. As pessoas olham, as pessoas dizem, está amarrado. Dizem coisas desse tipo. As pessoas dizem, outro dia eu estava passando numa rua, a rua dos crentes, e alguém me chamou de terra. Ô terra. Terra, eu? Me chamou de terra. Ô vaso. Nós vemos uma linguagem estranha sendo usada por aí afora.
Por que essa linguagem é inventada? Porque estou no manto. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Estou no manto. Há um rio de unção. Eu não sei de onde tiram essas coisas. Eu não sei de onde tiram isso. O que acontece é que é criado um vocabulário, uma microcultura evangélica, que desenvolve um vocabulário a partir da imaginação que não tem fundamento bíblico nenhum. Nós nunca vemos as pessoas usando uma linguagem realmente bíblica, sendo o povo do livro. Vejam, a Bíblia usa essa linguagem, Deus visitou, o Senhor visitará, Senhor visita o teu servo, que é o filho do homem para que o visites, diz o Salmo 8. Nós vemos essa linguagem na Bíblia e temos que resgatar essas coisas. Vejam o capítulo 50 de Gênesis. Gênesis 50, 24, o texto diz assim, José falando com seus irmãos, já no finzinho de Gênesis, fala assim, disse José a seus irmãos, eu morro, ele diz, porém Deus certamente vos visitará. Vejam que lindo isso, que linguagem maravilhosa essa, como seria lindo se os irmãos começassem a usar esse tipo de linguagem. O Senhor vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. O Senhor vai interferir na história de vocês. E Ele vai realizar uma obra fantástica na vida de vocês. Veja Êxodo, está aí bem pertinho de você, Êxodo 25, Êxodo 20, versículo 5. Aqui já é uma visitação ruim. Um versículo intrigante esse. É um versículo intrigante. Muitos comentários são escritos acerca desse versículo. Comentaristas antigos trataram desse versículo, e até hoje, até heresias são desenvolvidas a partir desse versículo, heresias que falam de maldição hereditária, a partir de um versículo como esse. Mas veja o que diz Êxodo 20, versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E vejam, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui a visitação é algo ruim. Visitar a iniquidade é punir a iniquidade. É um texto intrigante. Heresias foram criadas a partir desse texto aqui, e as pessoas creem nessas heresias e vêm apavoradas para lá e para cá, que não entendem o sentido dessas palavras. Mas o fato é que o Senhor diz, olha, eu visito, e essa visitação é a visitação negativa. Então imaginem, nós temos que conhecer essas coisas, entendam, temos que conhecer essas coisas. O Senhor nos visita. Nós temos que suplicar, Senhor, visita-me na minha dor. Senhor, visita-me nos meus sofrimentos. Senhor, visita-me nas minhas necessidades. Essa é uma linguagem bíblica. E eu posso também orar, Senhor, visita os inimigos da verdade. Cala esses inimigos da verdade, visita esses homens, transforma a vida deles, ou então cala a língua desses homens, mas visita esses homens também. Eu posso usar essa linguagem, porque é uma linguagem bíblica. Aqui no texto do capítulo 21, o texto diz que o Senhor visitou a Sara. E vejam o que diz o texto. Ele visitou a Sara como lhe dissera. Ou seja, ele cumpriu uma promessa. Na sequência o texto diz, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. E vejam, no tempo determinado de que Deus lhe falara. São duas promessas presentes aqui. Primeiro, Deus fez com que Sara concebesse. E segundo, Deus fez com que Sara tivesse um filho no tempo que Ele marcou. Se os irmãos virarem um pouquinho as páginas da Bíblia, vão chegar no capítulo 17. Prestem atenção. Vejam o capítulo 17, versículo 21. Vejam o que diz o texto. 17, 15. Só algumas páginas da Bíblia você pode voltar. 17, 15. O texto diz em 17, 15. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei,
e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus cumpriu isso? Cumpriu. Ele cumpriu o que prometeu, e ela se tornou mãe. Mas notem, não é a única promessa. Veja o versículo 21, diz assim, 17 e 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Deus prometeu 2 coisas, um bebê, e prometeu quando viria o bebê. Disse, eu vou lhe dar um filho. Sara terá um filho. E tem mais uma promessa. Ela terá um filho e isso vai se cumprir dentro de 1 ano. Os irmãos olhando o capítulo 18, isso é repetido, 18, versículo 14, o texto diz, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, 18, 14, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho dentro de 1 ano. E o que Deus fez? Deus cumpriu isso. O que é importante aprender disso aqui? Porque nós dissemos, a lição principal desses 2 versículos é a seguinte, o Senhor cumpre promessas grandiosas. O que é importante aprender disso aqui, é que quando o Senhor faz uma promessa, Ele a cumpre mesmo, no sentido em que Ele prometeu. O que eu quero dizer com isso? É simples. Muitas pessoas interpretam as promessas de Deus de forma simbólica. Vem uma promessa e atribuem àquela promessa um sentido que ela nunca teve. Como se as palavras tivessem sentidos diferentes daqueles que elas realmente têm nas Escrituras. Quando nós falamos, por exemplo, quando o Senhor fala que Ele vai voltar, nós vemos na literatura, tanto antiga como atual, nós vemos a ideia de que o Senhor voltará sim, mas Ele volta no coração das pessoas. Ele volta no sentido em que Ele está presente espiritualmente aqui no meio do seu povo. Então essa é a volta de Jesus. Agora esse instante é o momento em que o Senhor volta e está aqui conosco, a sua presença aqui conosco. Quando alguém crê em Jesus Cristo, então essa pessoa nessa hora, Cristo vem para ela. É a vinda de Cristo para aquela pessoa, para o coração daquela pessoa. Ou quando o crente morre, nesse momento, Cristo veio para aquela pessoa. Essa promessa da vinda de Cristo não vai se cumprir literalmente. É algo mais simbólico, espiritual, muito mais profundo do que uma vinda literal. Irmãos, isso na Bíblia não existe. É lindo demais. Mas se isso acontece em algum momento na Bíblia, isso é deixado bastante claro na própria Bíblia. Mas a regra normal do cumprimento das promessas de Deus, em tudo, 100% daquilo que Ele diz, é algo que cumpre obedecendo o sentido normal das palavras. Ele diz, a virgem conceberá. E o que aconteceu? A virgem concebeu. Ponto final. Dar à luz um filho se chamará Emanuel. Deu à luz um filho. E o nome dele é Deus conosco. E é assim que as promessas se cumprem na Bíblia. Quando nós olhamos, eu mencionei a vinda de Jesus, que é a promessa que nós mais aguardamos. Quando nós olhamos o capítulo 1 de Atos, veja, abra em Atos, e veja que promessa magnífica nós temos aqui. Eu quero que os irmãos prestem atenção num detalhezinho dessa promessa em Atos 1. Atos 1, 10 e 11. Veja o que diz o texto, Atos 1, 10 e 11. Preste atenção nas palavras, nos detalhes das palavras. Versículos 10 e 11. É a ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus e quando os discípulos estavam olhando ele subindo aos céus, 2 anjos apareceram diante deles. E vejam o que é dito aqui. E estando eles, Atos 1, 10. Atos 1:10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Tudo indica que são 2 anjos aqui. O texto não diz claramente, mas tudo indica que são 2 anjos. E veja o que eles dizem. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá no coração de vocês. Está certa a minha tradução? Esse Jesus que foi assunto aos céus, virá espiritualmente, sempre que vocês estiverem reunidos. É isso que diz aqui? Não! Esse texto diz: Jesus que foi assunto aos céus, virá. E vejam a sequência: do modo como o vistes subir. Existe um padrão. Assim como vocês viram ele subindo, da mesma forma ele descerá. Visivelmente, corporalmente, historicamente, concretamente, no tempo, no espaço, isso vai acontecer. É assim que nós cremos, são assim as promessas de Deus. Quando nós dizemos, o Senhor cumpre promessas grandiosas, queremos dizer com isso que as suas palavras fazem sentido para nós. Elas não têm sentidos secundários. Elas não têm significados ocultos, não são charadas. Elas têm significados reais, nós podemos entendê-las literalmente, sabendo, o Senhor prometeu que voltará, e Ele voltará. O texto diz em Zacarias, que Ele colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se partirá ao meio. E o que significa isso? É simples. Ele colocará os seus pés. E o que é um pé? São as extremidades lá embaixo das pernas. Isso é pé. Literalmente. Ele colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ali de frente de Jerusalém. Ele colocará seus pés ali. E o texto diz que o monte se abrirá ao meio. E o que vai acontecer então? O monte se abrirá ao meio, se partirá ao meio. Nós cremos que isso vai acontecer. Literalmente algo grandioso, maravilhoso, e cremos que será assim. Agora, em janeiro, nós vamos para Jerusalém, um grupo aqui da igreja. E nós já combinamos, nós vamos chegar no Monte das Oliveiras, todos nós, e já ensaiamos, e nós vamos cantar juntos: ó vem Emanuel, redime o povo de Israel. E vamos cantar em cima do Monte das Oliveiras, torcendo para a nossa viagem de volta ser cancelada. Torcendo, vamos cantar esse hino olhando para cima, olhando para o céu. Ó vem Emanuel, redime o povo de Israel. Porque sabemos que ali onde estarão os nossos pés, um dia estarão os pés do Senhor, e aquele monte se partirá ao meio. E os fugitivos de Jerusalém fugirão pelo vale dos montes. Nós cremos nisso, porque as promessas de Deus são grandiosas, e Ele cumpre as suas promessas na forma como Ele as pronunciou. E não estou fazendo propaganda da viagem, não. Até porque não tem mais vaga para ninguém. Temos que louvar a Deus por isso. Como é bom isso. Como é bom, irmão, sabermos que temos promessas assim. Os mais jovens talvez não entendam a importância disso. Eu vejo jovenzinhos aqui. Vejo o Carlinhos aqui. Vejo a Isabela ali. A Sofia lá. Outros jovenzinhos aqui. Pastor Thomas não. Mas outros jovenzinhos aqui, né? Talvez não entendam a grande relevância de algo assim para nós. Mas quando nós passamos, ou quando a vida começa a passar, e nós olhamos no espelho, e não gostamos do que vemos, quando percebemos que os anos passaram depressa, e que mais da metade da vida já se foi,
e que só Deus sabe quantas décadas, se décadas ainda faltam. O nosso coração é acometido de um sopro gelado. Não dá para explicar. O coração da gente é acometido de um sopro gelado. Sopra em nós, lá dentro. Minha vida está passando. A velhice está chegando. A velhice já chegou. Ontem estava chegando, hoje já chegou. Eu não vi. Ela me alcançou. Eu pensei que ela estava longe, mas como essa senhora corre, como ela tem vigor, como essa velhinha é disposta, e me alcançou depressa, e me alcançou e me prostrou, e me alcançou e me maquiou, e me tingiu, como ela me alcançou depressa. E então um sopro gelado entra no nosso coração. E por alguns momentos uma tristeza envolve a alma da gente. Mas então nós lembramos de uma promessa maravilhosa. E imediatamente o hálito quente dessa promessa afugenta a brisa gelada. E nós sabemos, eu viverei para sempre. O Senhor disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Ainda que esta casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, e se desfará, e já está se desfazendo, temos uma outra casa, a casa da ressurreição, não feita por mãos, eterna nos céus. Eu posso prosseguir, o meu Redentor vive, e Ele um dia se levantará sobre a terra, então os meus olhos o verão, estes olhos o verão, e não outros. E então toda essa verdade da promessa de Deus aquece o nosso coração, e nós nos levantamos, e seguimos em frente sabendo, a vida tem sentido. Depois daquele rio, do rio da morte, eu sei que há uma cidade à minha espera, eu sei que verei com Ele para sempre. Queridos, nós temos um tesouro inestimável. Os jovens talvez não entendam muito isso. Agora, toda a esperança de vocês, jovens, está aqui. A minha formação, meu carro, meu trabalho, meu casamento. Parece que, Senhor, não vem não. Espera mais um pouquinho. O Nicolas vai casar em março. E se Jesus voltasse em fevereiro? Não. Eu disse que em janeiro eu vou cantar no Monte das Oliveiras. Vem Emanuel. O Nicolas vai estar aqui no Brasil dizendo, não vem Emanuel. Espere o mês de março passar. Não vem Emanuel. Os jovens têm uma expectativa de uma vida vibrante, aqui isso é maravilhoso, deve existir. Claro que deve. Mas nós percebemos com a passagem do tempo que tudo é vaidade. E as coisas passam e passam depressa demais. E quando tudo tiver acabado, queridos, nós teremos ainda uma coisa. Assim como Jó perdeu tudo e pôde dizer, o meu Redentor vive, nós também perderemos tudo, mas não perderemos o Redentor. Continuaremos podendo dizer, eu tenho um Redentor, eu tenho uma herança, eu tenho uma pátria, eu tenho uma promessa, eu não perdi tudo, eu tenho a posse de tudo à minha frente. Isso é maravilhoso e não podemos perder isso de vista. E esse texto, os versículos 1 e 2 de Gênesis 21, mostram isso. Como Deus cumpre as suas promessas de modo fiel, de modo completo, de modo absoluto, de modo pleno, cada um dos seus detalhes. Temos que descansar nisso. Mas o texto prossegue. Vamos em frente. Os irmãos estão comigo ou estão distraídos? Todos agora querem ir para Israel, hein? Quem sabe, né? Vamos ver os versículos 3 e 4, tem uma outra verdade. Versículos 3 e 4. Vejam o que diz dizem esses versículos 3 e 4, e a verdade doutrinária que eu quero destacar aqui nesses versículos é a seguinte. Observem,
os versículos 3 e 4 mostram que o Senhor exige de nós uma obediência irrestrita. São verdades diferentes. A primeira, o Senhor cumpre promessas grandiosas, é uma lição que aprendemos nos versículos 1 e 2, isso deve ficar na nossa mente, isso nos consola. E a segunda verdade, o Senhor exige obediência irrestrita, sem restrições, uma obediência completa. Vamos olhar o texto para detectar essa verdade nos versículos 3 e 4. Veja com atenção, diz assim: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Quem escolheu esse nome? Isaque. Mais uma vez, os irmãos devem voltar para o capítulo 17. Olhem de novo para o capítulo 17, mantenha aí o seu marcador. Veja o que diz o versículo 19 do capítulo 17. Diz assim, 17, 19. Prestem atenção, é um detalhe importante. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E vejam a ordem aqui. E lhe chamarás Isaque. Essa era a ordem. Você não vai escolher o nome do seu filho. Disse Deus a Abraão: eu vou escolher o nome dele. E o nome dele vai ser Isaque. E Isaque significa ele ri. E por que tem esse significado? Ele ri. Bem, nós não sabemos ao certo. Pode ser o bebê ri, ou pode ser o pai ri. Talvez, não sabemos. O fato é que se encaixa no contexto de alegria. Abraão riu quando ouviu falar que teria um filho. Se os irmãos olharem o versículo 17, veja o que diz o versículo 17 do 17. 17 e 17. Diz assim: então se prostrou Abraão. Vejam a piedade dele, ele se prostrou. Mas vejam a sequência: rosto em terra e se riu. Ele prostrado riu. Já preguei sobre esse texto. Os irmãos se lembram. Ele prostrado riu. Talvez o Senhor colocou esse nome para que Abraão se lembrasse: você riu de mim. E sempre que você chamar esse menino, você vai se lembrar dessa falha sua. O menino se chama ele ri. Esse é o nome do menino, é o significado de Isaque. Mas não somente Abraão riu. No capítulo 18, versículo 12, tem mais alguém rindo. Veja o 18, 12. É uma família risonha, uma família divertida, uma família que ri bastante. Veja que família alegre. 18, 12 diz assim: riu-se, pois, Sara em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Sara também riu. Todos riem. É uma casa de gente feliz. Todos rindo. Ok. O menino vai chamar ele ri. Vocês vão se lembrar disso sempre. Enquanto viverem, vão se lembrar que vocês riram de mim. O Senhor colocou esse nome em Isaque e Abraão obedeceu. Uma obediência irrestrita. Pôs Abraão o nome do menino Isaque. Vejam o versículo 4. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Obedeceu de novo. No capítulo 17, não vamos ler agora, os versículos 9 a 14 do capítulo 17 mostram Deus dando a ordem da circuncisão. A circuncisão era uma marca no corpo do menino, a marca do povo da aliança. Todo menino deveria ter essa marca, receber essa marca aos 8 dias. Todos os descendentes de Abraão deveriam receber essa marca. E Abraão obedeceu a Deus, colocando essa marca em seu filho no 8º dia. Abraão obedeceu plenamente tudo. Nós vemos falhas em Abraão, vemos sim, mas não aqui. Nesse momento, a obediência de Abraão é completa. Ele obedece dando o nome que Deus mandou, e ele obedece circuncidando o menino. Queridos, por que isso é importante aprender? Porque esse é um modelo de obediência.
os versículos 3 e 4, se os versículos 1 e 2 mostram o modelo do cumprimento das promessas, os versículos 3 e 4 mostram o modelo da obediência do servo de Deus. Abraão não é um homem perfeito, nós não temos nenhum santo Abraão na Bíblia, nada disso, mas nesse momento o autor bíblico quer destacar a obediência irrestrita dele. Nesse momento, Abraão obedece plenamente a Deus, completamente a Deus. E isso é importante aprendermos. Por quê? Irmãos, eu vejo que o cenário evangélico adquiriu, uma figura, surgiu uma figura no cenário evangélico. Essa figura já existia antes, mas agora ela é mais numerosa, tem mais gente assim. É o evangélico incrédulo. O evangélico que não é crente. Isso sempre existiu. Sempre. Mas atualmente, nós vemos igrejas inteiras evangélicas que são integradas por incrédulos. Igrejas completas. Que falam, eu sou evangélico, mas não são crentes. Eu sou crente, mas não entendem o evangelho, nunca creram em Cristo, nunca foram transformados por Ele, nunca. Não têm uma vida nova, não têm uma transformação no seu coração, não foram atingidos pela renovação do lavar do Espírito Santo em suas vidas. Isso nunca aconteceu com essas pessoas. E nós vemos isso acontecendo hoje em dia. Isso, como eu disse, existia antes. Quando eu era garoto, tinha. Na pequena igreja que eu frequentava, hoje, quando eu lembro da minha pequena igreja, eu me lembro de pessoas ali que não davam evidência nenhuma de serem salvas. Ali, um ou outro ali. Mas hoje em dia vemos igrejas inteiras assim. E isso é péssimo, por quê? Porque isso cria um padrão de vida cristã que acaba por influenciar os crentes de verdade. Os crentes de verdade, se forem descuidados, eles podem se deixar influenciar pelos incrédulos gospel. Eu inventei isso agora, incrédulo gospel. Mas tem vários, centenas, milhares, incrédulos gospel. E eles ditam um padrão de conduta que os crentes de verdade, se não forem bem nutridos, se não aprenderem a palavra de Deus, se não acolherem o que a Bíblia diz de todo o seu coração, poderão ser influenciados, achando que a vida dessas pessoas é uma vida normal. E não é. Não é. Os padrões dessas pessoas, o seu comportamento, o seu modo de reagir à Escritura, não é próprio de uma pessoa que nasceu de novo. Não é. E temos que cuidar disso. E quando nós mapeamos esse meio todo, nós percebemos que essa desobediência presente no meio evangélico, ela acontece em diversas esferas. A primeira esfera em que isso acontece é no campo da família, é na esfera das relações domésticas. É assustador ver o que está acontecendo hoje em dia. Nós perdemos o referencial do lar cristão. Não temos isso. Não temos um lar cristão. Nós vasculhamos, procuramos lares cristãos. Não encontramos. Em lugar nenhum. E o que significa um lar cristão? Não é um lar de cristãos. Não é isso. Não é só isso. É um lar cristão. Nós temos muitos lares de cristãos que não são lares cristãos. O como pode? Mas temos. Temos vários lares de cristãos que não são lares cristãos. Quando nós estudamos a Sagrada Escritura, não temos tempo de olhar o texto bíblico agora, os textos bíblicos agora, mas em especial o texto de Efésios 5. Quando olhamos para esse texto de Efésios 5, versículos 22 a 28, que fala de marido e esposa, que fala também na sequência, fala de filhos também, nós olhamos um padrão que desapareceu. Sumiu. Nós olhamos o padrão bíblico em Efésios 5, 22 em diante, e vemos que as esposas devem respeitar seus maridos e serem submissas a eles. Irmãos, dizer isso é quase, a reação das pessoas é quase semelhante, nas igrejas, é quase a reação semelhante a quem ouve um palavrão.
Há mulheres que quando ouvem isso, elas se mexem no banco como leoas ferozes. O quê? Machismo. Submissão da esposa. Isso é para aquele tempo. Machista, nazista e outros istas que aparecem por aí. Uma revolta terrível. E nós olhamos essas reações assustados e vemos esposas que não respeitam seus maridos, que falam alto com eles, que respondem a eles na cara, que não têm nenhum tipo de docilidade ou respeito por eles. E olhamos para maridos que não amam suas esposas e não as tratam como o vaso mais frágil. Não. Eu já vi maridos chamando a esposa de cara. Ô cara! Cara? Assim. Ô cara! E que é isso? Você está conversando com um cachaceiro? Não é minha esposa. Meu Deus! Meu Deus! A Bíblia fala que o padrão do relacionamento do casal é Cristo e a igreja. A esposa deve se colocar diante do marido como a igreja se coloca diante de Cristo. E o marido deve tratar a esposa como Cristo trata a igreja. Com proteção, docilidade, trabalhando nela para que ela se aperfeiçoe cada vez mais. E a esposa como auxiliadora ali ao seu lado, estendendo a mão respeitosamente. E ambos ali com amor e respeito seguindo em frente. Eu vou lhes dizer, eu tenho 30 anos de ministério pastoral. E vou lhes dizer uma coisa diante de Deus aqui. Com toda segurança diante de Deus eu vou dizer a vocês. Todos, 100%, 110%, 190% dos casos de problemas conjugais que eu tive que lidar, nesta igreja ou em outras, todos tiveram como causa, ou falta de amor, ou falta de respeito. Todos, sem exceção, todos. Se o casal tivesse amor e respeito, não haveria problema nenhum. Zero de problema. Se houvesse amor e respeito. Se Efésios 5 fosse vivido, mas o orgulho não permite. É a falta da obediência irrestrita. Essa falta de obediência destrói famílias. Filhos que não obedecem os seus pais. Filhos que desrespeitam seus pais. Que não os tratam como pais, mas sim como coleguinhas, um coleguinha qualquer, um amigo qualquer. A linguagem adotada é desrespeitosa, áspera, amarga. Pais que tratam os filhos com palavrões. Pais que despertam a ira nos filhos porque não os respeitam também. Irmãos, no campo familiar, dá medo de dizer. Eu vou dizer algo aqui que os irmãos não vão acreditar. Mas que acontece no meio dos incrédulos gospel. Note bem. Não acontece no meio dos incrédulos. Incrédulos comuns. Os incrédulos comuns têm um pouco mais de decência. Os incrédulos gospel, eles superam os incrédulos comuns em suas patifarias. Vão dizer, patifaria. Vou dizer por quê. Vocês sabem qual tem sido uma prática comum no meio evangélico incrédulo gospel? Sabe qual tem sido? Comum. Vocês não vão acreditar. É o seguinte. O Senhor Jesus permite o divórcio em caso de adultério. Ok. Nesse caso, a parte inocente pode se divorciar e se casar de novo, não é? É. Ok. Vocês sabem que alguns esposos e esposas têm feito? Têm trabalhado sutilmente para o cônjuge adulterar.
porque então se verão livres da obrigação matrimonial. Vocês acreditam nisso? Cônjuges que se definem como crentes têm trabalhado sutilmente para que sua esposa ou para que seu marido adulterem. Em alguns casos até apresentando pessoas para eles. Acredite se quiser. Para que, em ocorrendo o adultério, a parte inocente fique livre para se casar novamente. Irmãos, eu não consigo imaginar a podridão maior do que essa. E fazem isso, dizendo, eu estou agindo com o apoio da Sagrada Escritura. O Senhor Jesus me dá amparo. É a blasfêmia das blasfêmias. Incrédulos ateus não chegam nesse ponto. Há uma área de desobediência que é na área das relações eclesiásticas. O apóstolo Paulo ensina em Romanos 12, 1 e 2 que nós devemos nos consagrar a Deus. E na sequência de Romanos 12, 1 e 2 ele ensina que uma das formas de nos consagrarmos a Deus é colocando em exercício os nossos dons. Eu expliquei isso para vocês alguns domingos atrás. Uma forma de obedecer a Deus e de se consagrar a Ele, oferecer os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, experimentar e realizar a sua vontade, é através do exercício dos dons. Nós vemos dias em que os crentes não fazem nada. Nada. Não se dispõem a nada. Não se dedicam a nada no que diz respeito à igreja do Deus vivo. São membros de igreja e não fazem absolutamente nada. Querem ser servidos, não querem servir. Querem receber, não querem dar. Reclamam quando não recebem. E quando são solicitados, viram as costas. Não há uma obediência à palavra de Deus completa. Não há uma obediência que leve em conta cada termo da Sagrada Escritura. Isso é desprezado. E no campo das relações com os de fora, nesse campo a coisa é assustadora. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, 14 a 18, que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Mas o que tem acontecido, infelizmente, é uma associação dos crentes com os incrédulos, que nós não sabemos distinguir mais quem é quem. Muitos crentes têm, entre seus melhores amigos, os incrédulos mais depravados que há. Há crentes que seus amigos íntimos não estão na igreja. Há crentes cujos amigos íntimos estão no mundo. E eles se sentem muito bem com essas amizades. É triste ver isso. Ontem estava lendo para minha esposa o Salmo 101. Gostaria que os irmãos olhassem o Salmo 101. Vejam que maravilhoso esse salmo. É o rei Davi falando aqui. É o rei Davi falando aqui. Salmo 101. É curtinho. Veja o que diz. Davi era rei em Israel. E veja o que ele faz aqui. É um desafio para os irmãos. É um desafio para você e para mim. É um desafio para todos nós. O Salmo 101 é o salmo do desafio para todos nós. É o salmo da obediência. Veja o que diz. Davi era rei. E ele diz o seguinte no Salmo 101. Fala assim. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Eu buscarei a perfeição. Eu vou buscar trilhar o caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, é o anseio dele. Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Dentro da minha casa, eu terei um coração puro, sincero, alvo mais que a neve. No meu coração, não só na igreja, não só diante das pessoas, sozinho em minha casa, em cada cômodo da minha casa, eu teria um coração sincero e puro. 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu não farei isso. Na solidão do meu quarto, da minha sala, do meu escritório,
Eu não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu não farei isso. Eu vou selecionar os lugares em que meus olhos vão pousar. Eu vou me afastar de visões que não agradam ao Senhor. Aborreço o proceder dos que se desviam. Eu não sou amigo deles. Eu não sou amigo dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Eu não quero nada com essas coisas. Eu não quero nada com a perversidade. Não quero nem saber as diversas formas que ela assume. Não quero conhecê-la. Ele prossegue. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Ele era rei, podia fazer isso. Ele era rei e poderia punir. Era o Estado. Ele podia punir com a pena de morte. Caluniadores, vou matá-los. Pena de morte para eles. E eu devo fazer isso na minha vida também. Eu não vou matar ninguém, mas vou matar socialmente. Eu não vou me aproximar de caluniadores. Eu não vou me aproximar de fofoqueiros. Não vou. Fofoqueiros estão mortos para mim. Eu não posso matá-los como Davi fazia, ou como Davi pretendeu fazer. Eles mereceriam isso. Mereceriam, esses caluniadores mereceriam isso. Não posso fazer isso, claro que não vou fazer. Mas eu vou matá-los na minha vida. Eu exterminarei essas pessoas da minha vida. Na minha casa não entrarão essas pessoas. Caluniadores não terão espaço na minha história, na minha casa, no meu tempo. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Pessoas orgulhosas, que não aceitam repreensão, que desprezam a palavra santa, eu não darei espaço para pessoas assim, que se julgam donos do seu nariz, que não acolhem a repreensão. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Eu vou escolher os meus ministros, vou escolher os meus empregados, vou escolher as pessoas que trabalharão nos meus palácios, e essas pessoas todas serão pessoas de bem. Eu não darei espaço na minha casa para pessoas perversas, todas elas serão exterminadas dos meus palácios, diz o rei Davi. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos, diz o rei. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. O crente deve fazer isso. Eu vou exterminar da minha vida essas pessoas. Acabar com elas. Eu não darei mais espaço para elas na minha casa, no meu tempo, no meu Facebook, nos meus grupos sociais. Eu não darei mais espaço para essas pessoas. Todas elas serão exterminadas da minha vida. Eu vou testemunhar acerca do Evangelho para elas. E elas persistindo na maldade, na perversidade, eu vou exterminá-las da minha vida. Porque eu procurarei somente na minha casa o caminho da retidão. E com isso, eu terei uma obediência como a obediência de Abraão. Uma obediência irrestrita. É essa obediência que o Senhor requer de nós. Assim como as suas promessas são cumpridas à risca, Ele quer de nós uma obediência à risca. E o texto termina. E o texto termina com mais uma lição. Como termina o texto e qual lição ele traz? A lição que o texto traz, em último lugar, é a seguinte: o Senhor produz alegria contagiante. O Senhor produz alegria contagiante. Vamos olhar os versículos, depois eu explico melhor o que significa isso. Veja o versículo 5. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Notem bem, o que vai acontecer agora é a construção de uma moldura. A moldura se chama velhice de Abraão. É a moldura literária. Moisés coloca a velhice de Abraão em cima do texto e coloca a velhice de Abraão embaixo do texto. No meio do texto, no sanduíche, ele faz um sanduíche. Velhice embaixo, velhice em cima, velhice embaixo. Velhice no versículo 5, velhice no versículo 7.
no meio da menção da velhice, ele coloca o riso. Então é um sanduíche do pão da velhice com recheio de riso. É isso que temos aqui. É um sanduíche literário. O pão da velhice em cima, o pão da velhice embaixo, e no meio de sanduíche, o riso. Que sanduíche estranho esse? Pão da velhice com presunto de riso não parece ser um sanduíche que combina muito bem, hein? Não parece. Parece batata frita com abacate. Hã? Não combina bem. Por que isso acontece aqui? E podem observar, é isso mesmo. É esse o sanduíche literário. Vejam, versículo 5, fala da velhice. Abraão tinha 100 anos. Aí vem o recheio, versículo 6. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. É o recheio do riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. É o pão da velhice de novo. Versículo 5, pão da velhice. Versículo 6, recheio do riso. Versículo 7, pão da velhice. Esse é o sanduíche. Por quê? Isso não é por acaso. Por que existe esse recurso literário aqui? Porque o escritor quer mostrar que é possível rir sendo velho. O quê? É possível sorrir sendo velho. Mas sendo velho não é só para reclamar? E chorar? E resmungar? E ser um velho resmungão e chato? Hã? Essa é a tendência normal das pessoas. Minhas filhas falam que eu sou resmungão. Eu não concordo. Simone concorda? Cadê a Simone? Saiu na hora certa. De fato, a velhice traz peso, cansaço, canseira. Não é verdade? Traz isso. A tendência é só reclamar. Mas quando nós olhamos para esse sanduíche literário, nós aprendemos que é possível sorrir sendo velho. Deus produz uma alegria contagiante. Notem bem o que eu quero dizer aqui. Eu não estou dizendo aqui que os crentes, sendo velhinhos, doentes, ou os crentes em situações difíceis, não somente na velhice, mas em outras situações, vivem dando risada. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Se nós agíssemos assim, seríamos bobos. O tempo todo dando risada. Não é disso que estou falando aqui. Eu fui pregar em Salvador recentemente, e eu mencionei que quando eu era garoto, tinha uma música que falava assim, quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar. E eu disse na minha pregação, que essa musiquinha era uma grande bobagem, uma imensa bobagem, porque o crente não vive assim. Era uma música até gostosinha de cantar, eu gostava de cantar, eu era garoto, eu gostava de cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, todo mundo gritava, oi! Cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Era gostoso cantar isso aí. E eu disse, mas era uma imensa bobagem. Quando acabou o sermão, estava presente um dos preletores, era o pastor Josafá Vasconcelos. O pastor Josafá Vasconcelos é um pastor presbiteriano muito tradicional, conceituado e conhecido no Brasil todo. Ele chegou para mim e falou assim, pastor Marcos, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu falei, pode falar, pastor. Ele falou assim, eu assisti o seu sermão e eu quero dizer uma coisa para você. O autor dessa música sou eu. Meu Deus. Eu falei, não, pastor, a música é até bonitinha. Ai, só eu mesmo. Porque são essas horas que eu penso, granconata, por que você não aprende a ficar de boca fechada, né? Mas ele disse assim para mim, sabe? Não se assuste, ele disse para mim, ele é um doce de pessoa. Pastor Josafá Vasconcelos é um servo de Deus, um doce de pessoa, um homem de Deus. Meu sonho é ser como ele, meu sonho é ser como ele. É um padrão, é um modelo de homem de Deus. O senhor já. Ele disse assim para mim, pastor Marcos,
Não fique constrangido, não. Estou brincando com você. Eu fiz essa música quando eu era jovem. Eu pertencia aos Jovens da Verdade. E eu, naquela época, então, eu fiz essa musiquinha. E as pessoas cantaram. A musiquinha pegou. Parece que até o padre Marcelo Rossi canta essa música por aí. Mas ninguém sabe que fui eu que fiz. Eu estou contando para você agora aqui. Fui eu quem fiz essa musiquinha aí. Não ganhei dinheiro, nada com isso, nada. Mas foi eu que fiz. Eu quero dizer para você. Foi uma das contribuições que eu dei para a igreja que não valem nada. Eu concordo com você. São obras de palha que eu fiz quando era jovem. Se Deus quiser, eu tenho algumas obrazinhas de ouro, de pedras preciosas e tudo mais, mas essa foi palha, que não serve para nada. Aí eu falei, que alívio, ainda bem que ele concordou com a minha avaliação, né? E continuamos amigos sem problema nenhum. Mas, evidentemente, nós não queremos dizer com isso que o Senhor produz alegria contagiante, não queremos dizer com isso que quem tem Jesus vive cantando o tempo todo, não. O que nós queremos dizer é que quem tem Jesus, mesmo quando enfrenta situações pesadas, mesmo em meio a circunstâncias que parecem não combinar com a alegria, Deus tem poder e de fato faz. Deus tem poder e de fato faz para conceder uma alegria que ninguém pode entender. Aqueles dois velhinhos, queridos, segurando um bebê e sorrindo sem parar, deve ter sido o quadro mais lindo do livro de Gênesis. Quem diria que Abraão e Sara, velhinhos, 100, 90 anos, estariam segurando um bebê e Sara dando de mamar para aquele menininho, enquanto os dois sorriam a valer, felizes, mostrando que é possível, no meio do pão da velhice, no meio do pão amargo da velhice, é possível saborear o recheio da alegria quando Deus nos visita. E isso deve nos estimular. E isso deve fazer com que nós lembremos da oração de Abacuque. Ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja gado nos currais, no celeiro não haja grãos, ainda assim, ainda que as circunstâncias sejam tão pesadas e amargas, eu, como crente, vou me gloriar e me alegrar no Senhor, porque o Senhor é a minha alegria, e Ele pode produzir alegria em mim, apesar das circunstâncias adversas. Ele colocou o riso na boca de um velhinho chamado Abraão, cansado. Ele colocou o riso na boca de uma velhinha chamada Sara, cansada. Ele pode colocar riso na boca dos seus servos, quando Ele quiser. Senhor, não permita que a minha alegria se baseie somente nas circunstâncias que me cercam. Não permita. Não permita que a minha alegria se baseie apenas na minha conta bancária, lá, que está sempre beirando o vermelho. Não permita. Não permita que a minha alegria se baseie na minha aparência, que se esvai. Não permita. Mas que a minha alegria tenha uma só fonte. Uma fonte inesgotável, que se manifesta em qualquer circunstância. Que a minha alegria tenha como fonte somente o Senhor. O Senhor me deu o seu próprio Filho. Ele morreu na cruz por mim. E me deu a salvação eterna. Ele, com base nele, na sua obra, eu não tenho só a salvação. Eu tenho também uma fonte inesgotável de rios de água viva, de uma alegria que pode existir borbulhando no meu coração, haja o que houver ao meu redor. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso, pelas lições que emanam dele. Pedimos, Senhor, nos abençoe para que as suas promessas sejam vivas para nós. Pedimos, Senhor, nos abençoe para que a nossa obediência seja completa. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que a nossa alegria não dependa das circunstâncias. Pedimos que o Senhor nos enriqueça com essas verdades.
somos crentes, recebemos Jesus em nossa vida. Ele nos salvou, nos perdoou. Faça, ó Deus, com que essas coisas todas sejam reais para nós, agora que temos uma mente transformada. Agora que fazemos parte do seu povo, que essas coisas, essas 3 lições que aprendemos, marquem o nosso coração para sempre, transformando o nosso modo de pensar e de viver, e gerando em nós uma alegria sobrenatural, baseada na sua palavra, uma alegria que nasce a partir da sua obra em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.